Segundo Samuel, capítulo de número 23. Encontre aí na sua Bíblia, segundo Samuel, capítulo 23. Nós vamos orar e o poder de Deus há de se manifestar nos ajudando a sair daqui hoje com a bênção nas nossas mãos. Vamos lá? Esse é, sem dúvida alguma, o grande e principal problema que tem arrasado com muitas famílias. E hoje nós vamos começar um trabalho especial pela família, e você é meu convidado a não perder nenhuma reunião dessa série de reuniões que nós faremos, uma espécie de tratamento espiritual para a família. E eu tenho certeza que o nosso Deus há de falar ao seu coração. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo de número 11, a Bíblia diz assim: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Repita isso comigo: e o Senhor operou um grande livramento. Vamos parar por aqui. Samá é um homem que chama a nossa atenção, não apenas pelo que ele fez, de ficar e lutar quando todos fugiram, mas principalmente por quem andava com ele e por quem ele era de confiança, quem confiava nele, quem andava com ele. Esse homem Samá, ele era um dos 3 principais valentes de Davi. Todos nós temos aqueles com quem contamos, com quem nós compartilhamos problemas e até recorremos quando passamos por uma luta ou por uma dificuldade. Engraçado que Davi também tinha 3. Agora Davi, ele tem um algo em potencial, porque a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, fala que Davi era um homem segundo o coração dele. Então, um homem segundo o coração de Deus escolhe 3. Quer dizer, então, que esses 3 não são pouca coisa, tem alguma lição para nos dar. E um dos 3 era Samá. Samá, com certeza, deve ter aprendido com Davi, porque Davi escreve o Salmo 91:7, dizendo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. E Samá agora, ele coloca em prática aquilo que aprendeu. Vir à igreja vai adiantar pouco se você não praticar em casa, se você não praticar na rua, no seu dia a dia, aquilo que você aqui ouve. Bem, o Samá, ele enfrenta uma situação. Diz o texto que os filisteus se levantaram numa grande multidão para atacar um campo, atacar um pedaço de terra cheio de lentilhas. Engraçado que quando ele ataca esse pedaço de terra, a Bíblia diz que todos os homens fugiram, e Samá fica sozinho. E aí, o texto sagrado diz que ele se põe de pé no meio, luta, defende aquele pedaço de terra, e Deus opera livramento. Algumas lições nós vamos tirar importantes desse texto. A primeira lição que nós podemos tirar aqui é que para todos um pedaço de terra, aquela plantação de lentilhas não valia nada, mas para Samá valia muito. Alguém até poderia ter dito: Samá, isso aí não vale nada, depois a gente planta. Até porque, biblicamente falando, as lentilhas, elas não tinham valor. Era algo que as pessoas plantavam para não perder espaço de terra, porque a lentilha não tem valor comercial. Não é algo que as pessoas fazem grandes plantações porque enriquece, não tem valor. Agora, não tinha valor para os outros, mas para Samá tinha valor. Diga amém. E aliás, quem define o valor que as coisas têm para mim ou as pessoas, não são outras pessoas. Quem define o valor que as pessoas ou coisas têm para mim, sou eu. Diga amém. É você que tem que definir o quanto aquela pessoa é importante ou não.
Porque volta e meia a gente ouve pessoas dizendo, desiste, isso é um caso perdido, a fila anda, você vai encontrar homem melhor, você vai encontrar mulher melhor, olha, você está novo, rapaz, você tem uma vida cheia pela frente, mulher. Esquece esse camarada. Quem define o que é importante para mim sou eu, e não as outras pessoas, amém? Mas agora aqui eu aprendo uma lição. Quando uma pessoa ama algo, quando uma pessoa valoriza algo, ela luta para defender aquilo, ela luta para defender o que ama, ela investe naquilo que ela ama, naquilo que tem valor. Engraçado que ninguém faz um seguro de veículos para financiar um Fiat 147. Já viu o cara chegar no seguro e falar assim, eu quero financiar esse Fiat 147, quero financiar essa bicicleta Caloi. Não, eu quero financiar não, quero fazer um seguro dessa Caloi, barra circular 99. Não, eu quero fazer um seguro desse par de Havaianas. Você vê alguém fazer isso? Porque não tem? A gente defende, a gente protege aquilo que tem valor. Irmãos, e muita gente diz que ama a minha família é tudo para mim, mas quando os inimigos atacam, ela é a primeira a fugir. Quando surge um problema, quando surge uma crise, quando vem uma dificuldade, ela é a primeira a desistir. E isso eu aprendo aqui que é errado. Porque o que tem valor para mim eu tenho que defender, o que tem valor para mim eu tenho que lutar, aquilo que tem valor, aquilo que é precioso, e não são as pessoas que vão dizer o que é, eu é que defino o que é importante para a minha vida. Sua família é importante para você? Sim ou não? Seu casamento, quem é casado, é importante para você? Seus filhos são importantes para você? Sua vida sentimental é importante? Lute por ela, não desista. Você sabe qual que é o maior de todos os problemas? Eu falo agora, é a desistência. Porque não há problema pior ou maior, um problema tão sério, quanto quando uma pessoa desiste de qualquer projeto. Quando uma pessoa se convence que não adianta lutar. Quando uma pessoa se convence que já acabou. Quando uma pessoa se convence que a nossa vida agora perdeu a graça. Quando uma pessoa desiste, e ela só desiste quando se convence que não tem mais jeito, que não adianta mais, é o pior dos problemas. Porque nenhum problema fica sem solução quando é levado aos pés de Cristo. Quando uma pessoa busca a Deus, quando uma pessoa invoca o poder de Deus, nenhum problema fica sem solução. Aliás, só fica sem solução, só não tem jeito quando alguém desiste, quando alguém se convence, para nós não dá mais. E talvez eu falo com gente nessa noite que já chegou a dizer, meu casamento não dá mais, ficar em casa com os meus pais não dá mais, esse relacionamento não dá mais. Só não dá quando você se convence que não dá. O texto diz que Samar, estava sozinho. Ele se põe de pé no campo de lentilhas só. E aí eu vejo pessoas, por exemplo, dizendo assim, pastor, como é que eu vou lutar pela minha família se ninguém busca comigo? Há pessoas que aqui estão sozinhas, meu marido não vem, minha esposa não vem, meus filhos não vêm, a minha casa, ninguém da minha casa vem. Agora preste atenção, o Samar sabia de algo que a gente tem que colocar no coração. O mais importante não é quem vai com você, não é quem luta com você, o importante é quem luta por você. Ele podia não ter ninguém, mas ele sabia que Deus estava do lado dele. Meu irmão, tem gente apoiando a sua confiança em pessoas, e não são as pessoas. Samar estava sozinho, mas Deus estava lutando por ele, meu irmão. Se Deus estiver lutando do seu lado, se Deus estiver lutando com você e por você, meu irmão, você pode estar sozinho, você vai defender aquilo que é importante e vai livrar a sua casa. Agora é você que tem que se convencer disso. Não fique esperando, porque meu marido vai vir um dia, alguém da minha casa vai me ajudar. É você. É você. Mais importante do que quantos lutam, ou quem luta com você, é aquele que luta por você. Samar sabia disso. Deus está do meu lado. E quando uma pessoa sabe que Deus está do lado dela, ela não desiste. O texto aqui me diz que todo mundo fugiu.
As pessoas abriram mão, deixaram para trás casas, deixaram para trás gado, galinha, tudo. Repita comigo: quem quer vencer, quem quer ter uma família abençoada, não pode deixá-la quando o inimigo ataca. E quantas mulheres deixam o marido, deixam a casa dos pais, deixam seus lares? Quantos homens fazem isso? Porque o inimigo está atacando. Ah, pastor, eu vou sair porque eu não aguento mais a briga. Ah, eu vou sair porque a gente não se entende mais. Ah, eu vou desistir porque para nós não dá mais. Irmão, para com isso. Não abandone sua família quando os filisteus vêm, quando os inimigos da família vêm. Nós podemos enumerar aqui muitos inimigos da família que todos os dias vêm guerrear contra a gente. Briga, intriga, vício, incompatibilidade de gênio, problema financeiro, casal que não se entende, amante, terceira pessoa que entrou no casamento. Agora, quando o inimigo vem, o que Samar faz? Ele não foge, ele enfrenta, porque para ele o campo de lentilhas era importante. Se a sua família é importante, se o seu casamento é importante, lute por ele, não desista, não pare, não abandone quando os inimigos vêm. Quem entendeu até aqui, diga amém. O texto me dá uma informação que eu acho importante. Samar, diz o texto que todos fugiram. Samar era casado, porque ninguém podia ir para a guerra se fosse menor de 21 anos, e se não fosse casado também não podia ir. Não podia. Engraçado que Samar vai para a guerra, era guerreiro. Samar era casado. Samar tinha pai, tinha mãe, irmãos, tio, tia. Samar tinha amigos. Você acha que quando esses amigos começaram a fugir, os amigos não falaram: vamos embora, rapaz, deixa esse pedaço de campo para lá, vamos sumir? Será que os amigos falaram isso? Sim ou não? Com certeza. Mas você sabe que lição eu aprendo com Samar? Samar não ouve quem está fugindo. Aqui eu quero te dar uma lição para você e para nós e para todos de casa nos assistindo. Não ouça quem está fugindo. Não ouça gente que desistiu do casamento. Não ouça gente que abriu mão, que se separou. Não ouça gente que está vivendo de modo infeliz. Porque fugindo muitos estão. Não ouça esse tipo de gente. Eu estava falando hoje no culto à tarde. Engraçado que se a gente começar a ouvir alguém desanimado, meu irmão, daqui a pouco você está desanimado. Pouco tempo que eu estava, assim que eu cheguei em Rondonópolis, um irmão chegou aqui para conversar comigo: pastor, e tal, tomar um café com o senhor e tal. O senhor lembra quando o senhor passou aqui há uns anos atrás? Eu já era da igreja. Lembro, irmão. Pois é, pastor, Rondonópolis mudou muito. Falei: como assim? Isso aqui está violento, pastor. Eu falei: é? Pastor, aqui mesmo, na quadra de baixo, aqui na rodoviária velha aqui, dia desse mataram um. Aqui nessa mesma rua nossa aqui, chegando na Médici ali, mataram outro um tempo atrás. Mataram um político, poucos dias. Pegaram um rabo, mataram também. Falei: está amarrado, irmão? É, tem um cara, pastor, que o cara era taxista. Mataram. Falei: Jesus. Assaltaram a loja da minha irmã. Falei: está amarrado, rapaz. Aí eu fiz uma oração por ele foi embora. Daqui a pouco chegou uma irmã: pastor, fez uma oração que os bandidos entraram na minha casa e colocaram a arma na minha cabeça. Você acredita que eu estava com medo de sair na rua? Falei: gente, isso é o que dá, ficar ouvindo gente que está fugindo. Vai ouvir. E aí você fica ouvindo gente que já se separou, gente que está no 3º, 4º, 5º casamento. Repita comigo: eu não posso ouvir pessoas que estão fugindo. Não ouça, irmão. E aí Samar, ele não ouve. Uma outra lição importante que eu aprendo aqui, versículo de número 11. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão. Os inimigos vieram em pequeno grupo? Foi uma Agora para aí, irmão. Deixa eu te fazer uma pergunta. E você é inteligente. Os inimigos viriam com tamanha veemência, com tamanho número, se aquele campo não valesse nada? Não. Podia não valer para o povo que fugiu, mas os inimigos queriam aquele campo. Por quê?
Porque talvez aquele campo era estratégico. Porque se nós tomarmos esse campo, daqui nós vamos fixar nossas bases para dominar todo o resto. E o diabo não é brincadeira, ele é estrategista. Aquilo que talvez para você não tem nenhuma importância, ele é estratégico. Para você pode ser algo normal, mas o diabo enxerga lá na frente. Porque quando ele dá um golpe, quando ele se levanta contra algo, o prejuízo é maior. É um casamento, um relacionamento que não dá certo, uma família que se desestabiliza. Não é um só que sofre, são os pais do marido, os pais da mulher, a família envolvida, os amigos. Uma família, quando o mal consegue destruir, não é uma pessoa só que sofre. Por isso que às vezes a gente acha, não, eu vou separar. E os filhos, irmão? Porque o diabo, quando ataca, ele não olha só o aqui, ele olha lá. Tem muita coisa em jogo, mais do que só o seu casamento. E o exemplo. Nós estamos vivendo uma geração que está separando. Eu sou de um tempo em que quando as coisas quebravam, a gente ia lá e consertava. Nós estamos na geração que quando quebra, troca, compra novo. E estão fazendo isso no relacionamento, no namoro, no casamento. Começou a ter briga, não, vamos largar, eu arrumo outra mais nova. E isso, a nossa geração não quer mais casar. Pergunta para os jovens hoje, quer casar ele? O que você quer? Não, eu quero ir curtir na vida até uns 50 anos. Quando eu tiver com 50 eu caso, aí quase morrendo, né? Verdade ou mentira? Então eu tenho que defender o que é meu, irmão. Porque está em jogo não só o meu futuro, mas da minha geração. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. E aí o inimigo se levanta pesado. Sabe o que eu entendo? O inimigo atacava pesado e o povo fugia. Engraçado que tem gente que o mal investe pesado contra a família dela, mas ela não é capaz de investir na mesma moeda também na família. E o versículo 12 diz: este se pôs de pé no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Como é que ele se pôs? De pé. Sabe que lição eu aprendo aqui, irmão? Quando você vê no livro de Marcos 10, 46, onde a Bíblia fala do cego Bartimeu, a Bíblia diz que ele estava mendigando, diz assim, e estava Bartimeu, cego, filho de Timeu, assentado, à beira do caminho, mendigando. Ou seja, isso aqui indica posição espiritual. Ele mendigava porque estava caído, assentado, prostrado. Uma pergunta que eu queria fazer, como é que você está? Espiritualmente, como que você está? Repita comigo, para defender a família, eu tenho que estar de pé. Porque tem gente desmotivada, sabe, triste, para baixo, toda cheia de desânimo. E dizendo, Deus entra na minha casa, Deus tem que entrar em você primeiro. Ele estava de pé. Ninguém caído, ninguém desanimado consegue defender a família. Os problemas, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos prostrados, quando espiritualmente estamos caídos, até o pequeno problema para nós se torna grande. Aquilo que quando a gente está desanimado, o problema pequeno se torna em potencial grande. Você quer um exemplo disso? Quando lemos sobre Davi e Golias, a Bíblia diz que todos os homens do exército de Saul e todo o país e todo o povo, vendo o gigante, tremeram de medo. Amém? Quando a gente lê assim, parece que o gigante, lembra da historinha do João e o pé de feijão? Fá, fi, fó. Lembra ou não? Pois é. Irmão, quando eu li essa história na Bíblia, eu imaginava que o Golias era o João do pé de feijão, o gigantão e tal, e o pé dele. Aí eu fui ler a Bíblia e fui pesquisar. Você sabe quantos metros tinha o gigante Golias? 2,70 metros. Aquele jogador de basquete, Michael Jordan, ele tem 2,20 metros alguma coisa. Mas um pouquinho ele ficava do tamanho do gigante. Ele era muito grande. Mas quando o povo está abalado, quando a fé está abalada, quando uma pessoa está prostrada, o problema se mostra maior do que realmente. E como é que está você? Está de pé ou está deitado, prostrado? Para vencer problema na família, primeiro eu tenho que estar de pé. Você não consegue defender ninguém deitado, prostrado. Para defender alguém tem que estar de pé. Como é que nós estamos?
Outra lição que aqui eu aprendo, que eu queria guardar com você no meu coração. Versículo 12. Este, pois, se pôs de pé no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Repita comigo. E feriu os filisteus. E feriu os filisteus. De novo. E feriu os filisteus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ele feriu ou foi ferido? Hã? Feriu. Posso te fazer uma pergunta? Sinceridade, posso? Você não vai ficar chateado, não? Você está ferindo os inimigos ou está ferido pelos inimigos? Uma pessoa que está ferindo, orando, está amarrado, meu casamento, atrás foto, ora na igreja, apresenta, meu lar é uma bênção, não aceito perder meu marido, está amarrado, Satanás, sai da minha casa, sai da minha família, eu não te aceito, eu luto pela minha família, em nome de Jesus e tal. Ela fere. Um jejum, ferindo o inimigo que está atacando a família, oração, quarta-feira, lutando pela família, ela está ferindo. Você pode não estar vencendo, mas está ferindo. E ferindo, uma hora o gigante tomba, uma hora o inimigo cai, amém? O importante é não parar de ferir, de cutucar, o nome de Jesus está amarrado, é campanha, essa campanha que nós estamos começando hoje, ferindo, nós estamos ferindo Satanás, mas tem gente que está ferida, e está sendo ferida pelo inimigo, ela está ferida com a mágoa, ferida com o ódio, ferida com o desânimo, ferida com palavras que o marido falou e ela guardou, ferida com palavras que a esposa falou e você guardou, ferida com o desgosto sofrido pelos filhos, ferido com a atitude que você não esperava, me perdoe, ferido porque entrou uma terceira pessoa e você descobriu, e aí a pessoa fica toda ferida. Oh Deus. A pergunta é: você está ferindo o inimigo ou sendo ferido pelo inimigo? A gente tem que guardar o coração. A gente não pode deixar as feridas ficar, meu irmão, o diabo ficar ferindo a gente. Chega uma hora que a gente tem que parar de ser muito coitadinho, de qualquer problema abalar a gente. Chega uma hora que a gente tem que chegar e dizer: Deus, cura minhas feridas, sara minhas feridas, porque eu não vou mais ficar ligando para isso não. Não vou mais ficar implicando com tudo quanto é palavrinha, tudo quanto é discussãozinha, eu estou discutindo também, metendo a boca também, e ficando bravo também. Porque tem gente que começa a falar, daqui a pouco já altera o tom. Isso é gente que está ferida. Samar, ele enfrenta o inimigo, não para ser ferido por ele, mas para feri-lo. Diga amém. E sabe o que acontece quando você começa a ferir seus inimigos? Versículo 12. Este, pois, se pôs de pé no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filis. E o que mais? E o Senhor operou um grande, diga, e o Senhor operou grande livramento. Quando foi que Deus começou a entrar na batalha com ele? Foi quando ele começa a ferir seus inimigos. Opa, o facão está amolado. Não estou falando disso não, é espiritualmente. Começa a ferir o inimigo, começa a orar, começa a dizer: eu não aceito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Traga a sua peça de roupa do familiar, consagra, unge, faz campanha, lute. Porque quando você começa a ferir seus inimigos, Deus entra na peleja para lutar por você. Diga amém. Deus não falou para o Samar: senta aqui na cadeira, Samar. Fica sentadinho aqui. Vem cá, Samar. Vem cá, Samar. Isso, Samar. O Samar não está muito com corpo de guerreiro não, mas senta aí, Samar. É, Samar. Deus falou assim para ele: fica aí, Samar. Uma aguinha de coco, tá? Uma aguinha de coco, pega aqui a aguinha de coco. Deixa eu pegar a aguinha de coco para o Samar. E também uma bolacha para o Samar me ver lutar por ele. Toma aqui a bolacha e a água de coco, Samar.
Como é que é? A coquinha. Aí você quer demais, né, Samar? Esse Samar é moderno. Na época de Samar não tinha coca, não. Tinha coco. Coco tinha. E aí o Samar ia ficar ali, quietinho. E aí Deus ia lutar sozinho. Amém? Amém? Não é assim não, meu filho. Começa a ferir seus inimigos. Começa a orar. Começa a incomodar o inferno com as suas orações. Começa a incomodar o inferno com a sua fé. Começa a incomodar o inferno com o seu jejum. Começa a incomodar o inferno, meu irmão, com as campanhas que a gente faz. Eu não desisto do meu casamento. Eu não desisto da minha família. Porque quando você começa a ferir o inimigo, aí Deus entra em ação para operar um livramento. Sozinho, Samar jamais teria vencido aqueles inimigos. Mas porque ele não desistiu, porque ele lutou, Deus entrou na batalha e fez um grande livramento. Talvez sozinha, a senhora, o senhor, nunca vai conseguir. Mas começa a ferir teus inimigos. Deus vai entrar na batalha com você, irmão. E quando Deus entra na batalha, Ele só entra para dar livramento. Ele só entra para dar vitória. Diga amém. Ele nunca entra para empatar ou para melhorar. Ele entra para te dar vitória. E Ele vai entrar para te dar vitória, porque essa é a nossa fé. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. Meu irmão, aprenda com Samar. Não ouça quem está fugindo. Não, jamais faça isso. Lute, a vitória virá. Não desista. Porque uma causa só é perdida quando você desiste. Mas enquanto você insiste, enquanto você está de pé, Deus está lutando em seu favor. Diga amém. Aplauda Jesus bem forte.